Bitcoin hoje é acima dos 40 mil e ele está reproduzindo o mesmo padrão que nós vimos em 2018 e vamos ver o que isso significa, né? Porque a gente teve uma alta absurda depois desse padrão e depois a gente viu quedas fortes de até 60%. A gente vai ver onde isso tudo encaixa nesse exato momento, nesse momento gráfico. Então fica até o final que você precisa saber disso, cara. Não dá esse mole. Então olha só, a gente vai reparar primeiro de tudo isso aqui. Já vou jogar para vocês esse padrão de barra branca, que significa o quê? Eu simplesmente peguei todo esse padrão que você está enxergando aqui, usei uma ferramenta aqui chamada padrão de barras e marcando aqui, ele vai me entregar exatamente esse padrão e eu posso pegar isso e jogar para onde eu quiser e eu joguei para esse exato momento, ou seja, peguei um padrão de 2018 e joguei para cá 2022, né? Então olha só, a gente tá vendo o seguinte, cara, a perfeição, cara, em seguir esse movimento. Isso aqui tá perfeito, não tem falha nenhuma. Cara, se isso aqui não tá certo, eu sou uma Electrolux 2018, uma geladeira lá. Então, cara, olha só, pelo amor de Deus, não tem como. E a gente fica na dúvida, né? Isso significa alguma coisa pra gente agora? O que isso vai levar a gente? Cara, a gente viu lá alta, né? A gente viu uma alta acontecendo no final desse padrão e é exatamente o que a gente pode ter. Então, a gente teria como alvo aqui, seguindo um padrão de 2018, 56 mil dólares, só que aí tudo que sobe e desce também. Então a gente tá vendo aqui depois desse padrão uma queda que entregaria pra gente, olha isso aqui, uma queda de 62% depois desse padrão. Douglas, significa que vai acontecer? Não, tá? Não significa que isso vai acontecer, até porque são situações diferentes, são tamanhos de mercado diferentes, só que é muito curioso, né? Nós estamos, vamos ver quantos dias. Nós estamos praticamente há 158 dias construindo, copiando o mesmo padrão de 2018. Cara, isso aqui é absurdamente sinistro, é assustador como é que o mercado conseguiu construir o mesmo padrão de 2018 em 160 dias seguidos. Isso para mim, ou para você, deveria ser assustador, não se é bom ou ruim, mas cara, a precisão desse movimento, né? E o que a gente pode esperar? Alta, com certeza a gente pode esperar alta, não seguindo esse padrão, tá? Eu precisava mostrar esse padrão para você, que tá rolando aí na internet, já solto o negócio, e o pessoal realmente tá achando que a gente vai ter isso, né? A gente vai ter, no final desse padrão, uma alta absurda, 57 mil, e depois a gente vai descer para os 20 mil, queda de 60%. Então, só para a gente ter uma ideia da dimensão disso, vamos calcular uma queda de 60% a partir dos 56, para a gente ter uma ideia de quanto que seria, né? Olha só, a gente iria lá para os 20 mil dólares. Então, sinceramente, o pessoal que está esperando 20 mil, 30 mil, cara, calma, tá, pô? Eu sei que você tá querendo que o mercado caia, mas a situação que a gente está enxergando é completamente diferente. O que a gente está enxergando? Cara, um mercado totalmente poderoso subindo pra caramba, cara. E não é uma coisa que você fala é falso, não. Então a gente tem que analisar para ver se o negócio é verdadeiro ou falso. Uma coisa que a gente tem que olhar é a dominância do Bitcoin subindo. Cara, o negócio tá estourando. A gente saiu dos 40% de dominância e já fomos para os 44%. Significa que o mercado ele tá olhando mais para o Bitcoin do que para as altcoins. E era exatamente isso que a gente sempre conversou, que era o primeiro sinal de uma alta poderosa no mercado. É a hora é que todo mundo está focando no que manda no mercado. Quem que manda no mercado? O Bitcoin. Então a gente precisava ter uma acumulação em cima do Bitcoin, uma alta em cima dele, para aí depois a gente ter simplesmente o que, né? Uma distribuição desse dinheiro que vai para as altcoins e aí sim você teria a oportunidade de multiplicar o seu capital em 20, 30, 40, 50, 100 vezes por conta dessa altcoin season. Mas por enquanto, antes da gente ter altcoin season, a gente precisa ter o Bitcoin season, né? A temporada do Bitcoin, que o dinheiro vai todo para ele, porque vamos lá, gente, o mercado é gigantesco, o Bitcoin para subir ele precisa de muita grana, então para ele subir muito, cara, ele tem que ser tacado muita grana em cima dele, então não tem como você levantar o Bitcoin com pouca grana. Então, você saca essa lógica que eu tô falando com você? É simplesmente que a gente precisa de muita grana para levantar o troço, e depois essa muita grana passa pro resto, e aí a gente já sabe a história, né? Altas explosivas nas altcoins. E olha só, nesse momento, a gente tem que reparar várias coisas. Primeiro de tudo, a gente conversou que os 40 mil eram um ponto essencial para ele se manter acima. Outra coisa que a gente conversou também é que justamente essa porradona que a gente fez ontem era um momento de atenção. Eu mandei isso no nosso Instagram, cara, no Instagram lá, Doug Tadeu,
tá aqui, tá aqui, segue a gente lá, porque lá tem conteúdo exclusivo, você sempre vai ficar a par da situação que tá acontecendo no mercado, tá? Então a gente conversou o seguinte, depois de uma onda tão forte de alta que a gente teve, era de se esperar uma retração, né? Tudo que o mercado trabalha em ondas. Então, na mesma forma que ele sobe, ele tem que ter uma queda, ele tem que ter uma confirmação de um rompimento, a construção de um pivô, e para isso a gente precisa ter queda. Então, usando a retração de Fibonacci, a gente estava vendo aqui mais ou menos que ele tinha zonas para retrair. E essas zonas seriam justamente 41, 40 mil. E, cara, eram as regiões mais importantes. E realmente, para a gente conseguir manter a estrutura de alta super saudável que a gente precisa, nós precisamos manter acima dos 40 mil. Olha isso aqui para você ter uma ideia. 618 de Fibonacci, a retração de 62% de Fibonacci, bate exatamente nos 40 mil dólares. Isso significa para a gente que, para a gente manter uma tendência de alta saudável, o preço sem problema nenhum, ele poderia fazer uma retração até 40 mil para continuar subindo. E aí sim, isso aqui é uma construção de um pivô de alta. Isso significaria para a gente, cara, ele vai romper uma região importante, voltou, confirmou e passou para cima. Mas, Douglas, que papo é esse? Então a gente vai voltar para você entender agora a importância de uma confirmação. O mercado sempre vai trabalhar dessa forma. Então, olha só. Desde novembro, nós tínhamos uma linha de tendência de baixa. E olha só, o mercado rompeu essa linha de tendência de baixa. E o que aconteceu depois? O mercado voltou aqui, bateu exatamente em cima e foi para cima. Isso aqui que você está vendo, esse N em itálico aqui, para quem manja de Word, isso aqui significa para a gente, cara, ele rompeu, voltou, confirmou e foi para cima. Esse é o modo mais bullish que a gente tem, é o sinal mais bullish que a gente tem no mercado, e pode ser isso também que tem ajudado o mercado a dar uma subida, né? O pessoal realmente percebeu a importância dessa confirmação, enquanto outras pessoas estão apostando para baixo no mercado. Sim, as pessoas estão esperando os 20, 30 mil. Então, o conselho que eu falo para você, se você é desse grupo aqui, que ainda está apostando na queda do mercado, vamos analisar melhor, cara. Vamos ver os dados. Daí você pode tomar uma decisão melhor. A gente tem esse papo todo aqui da Rússia entrando para o Bitcoin. Não é à toa que a gente está vendo aqui um pump gigantesco de carteiras entrando com mais de 1.000 bitcoins entrando aqui na rede. E, cara, não é pouca coisa. A gente saiu aqui de 121 carteiras para 259. Você que manja da matemática aí dá o quê? Cara, é muita matemática para mim, por favor. Você que é calculista aí, manda para mim qual a diferença de 259 para 121. Então, a gente teve essa diferença de alta no Bitcoin. Ou seja, cara, é muita carteira com 1.000 Bitcoin entrando na rede, cara, é muita gente. Então pode ser o pessoal da Rússia se protegendo, né, buscando cripto. E aí se a gente vê a importância de cripto, cara, cripto tá salvando a vida. Ele tá na boca do povo, tá saindo em jornal, cara, internacional. O negócio tá falando de cripto. O Ucrânia lá pediu doação por cripto, por Bitcoin. Então, quando você vê, vamos lá, todo mundo olhando para uma coisa, que é o quê? Guerra. E você mete ali no meio uma informação de cripto, você está dando notoriedade para o mercado de criptomoedas. Não é à toa que a gente sempre conversou, pô. Bitcoin tem fundamento, o mercado de cripto tem fundamento, tem utilidade. Então esse tem que ser o seu foco. A gente é investidor, a gente tem que focar exatamente nisso, pô. E pelo menos aí eu mereço o seu like depois dessa informação, porque aqui a gente realmente constrói investidores. Então muito obrigado aí você que está aí me acompanhando sempre, tá? E olha só. Agora que ele fez essa confirmação, ele precisa de todos os efeitos ficar acima dos 40 mil. E não está muito difícil, ele já subiu bastante, mas mesmo assim eu volto para falar para vocês que não duvide se o mercado voltar para os 40 mil, não se assuste, porque é simplesmente o normal, o padrão do mercado, ele voltar para fazer confirmações, tá? Ou seja, agora praticamente rompendo os 44 mil, nós vamos ter um caminho livre aí, por quê? Cara, para os 52 mil. 52 mil é o nosso divisor de águas para o Bitcoin, é justamente o valor que vai separar a gente de agora da baixa para alta histórica. Então, ao meu ver, cara, ele conseguindo passar dos 52 mil, ele vai ter condição suficiente aí desses dois topos de buscar tranquilamente o topo histórico nos 70 mil dólares praticamente. Então, apesar disso que a gente está vendo, tá? Padrões repetindo, queda iminente, o pessoal falando que, pô, a situação vai piorar, o Bitcoin vai cair. Calma, cara, calma.
A gente tá vendo uma entrada de Bitcoin. Tivemos, cara, praticamente 20% de alta desde ontem. É muita coisa, cara. Há quanto tempo que a gente não via uma alta de 20% no mercado? Quanto tempo a gente não via uma vela gigantesca dessa no gráfico diário, cara? Quanto tempo? Então não é uma coisa que você vai falar que essa alta é estranha. Claro que não é estranha, porra. O negócio é normal, o mercado é volátil, o mercado tá em queda. Já fazem 100 dias praticamente. 100 dias em queda, cara. Mantendo seus fundamentos, hash rate pocando, mais gente entrando na rede, quantidade de Bitcoin nas corretoras diminuindo. Então, é o senso, cara. Você tem que chegar numa mentalidade e falar, cara, o negócio está intacto, ele só está perdendo valor. Enquanto ele ganha importância e o preço dele cai, você está vendo uma assimetria. Essa assimetria que nós, investidores aí, a gente está de olho, pô. É exatamente isso, tá? Então, para isso, você tem que se inscrever nesse canal para acompanhar junto com a gente aí todo o conteúdo e aprender tudo que a gente pode. Cara, não tem limite para o conhecimento aqui, não. Você vai aprender até eu aguentar fazer vídeo aqui e, cara, tá muito longe de eu parar isso aqui, tá? Então, olha só. A gente tem que reparar o RSI também. O RSI vai indicar pra gente se a gente está numa tendência saudável ou não de alta. E eu vou falar para vocês que a gente está quase voltando para a região 50 no gráfico semanal. Quase voltando para a região bullish do mercado. Por que é bullish, né? Então a gente vai fazer mais uma análise aqui que a gente sempre faz do RSI no gráfico semanal, que, cara, é essencial para você entender a importância disso aqui. Quando a gente se mantém acima da região 50 do RSI, temos alta, não é à toa que, olha só, exatamente no mesmo período nós tivemos uma alta e o RSI representou perfeitamente a tendência de alta. Nós entramos em uma tendência de queda, o RSI mostra pra gente abaixo da região 50, tendência de queda. O mercado consegue se manter acima da região 50, nós ficamos em tendência de alta. Ele fica abaixo, ele mostra tendência de baixo. Então, cara, olha só como é que o RSI é fácil interpretar e a importância dele, né? Ou seja, a gente voltando para cima da região 50 novamente, cara, isso aqui é super bullish, tá? Porque vai dar espaço pra gente iniciar uma nova bull run. Se você não tá ligado, o que é uma bull run? Aí eu travo a língua aqui sem R, travou tudo, hein? Então olha só, a gente pode muito bem começar uma temporada de touros, né? Pelas altas históricas, altas absurdas, dias seguidos de alta, a gente pode ter esse sentimento voltando, porque o mercado já deu uma relaxada, né? Long short ratio já tá neutro. A gente estava tendo antes long short ratio de 3 vezes mais pessoas apostando para cima do que para baixo, pô. Olha isso aqui, a gente vai para 2, a gente volta para 1, e o mercado depois dessas quedas, ele vai neutralizando o seu sentimento. E qual que é o nosso objetivo? Neutralizar o máximo possível ou deixar o pessimismo tomar conta, cara. Que o pessimismo ajuda a gente a subir sim. Se você manja de mercado alavancado, aí você sabe a importância do mercado futuro para o Bitcoin e é o combustível que ele dá para a gente ter altas explosivas, tá? Então, esse é o alerta que eu dou. Se a gente voltar acima da região 50, ele pode, meu amigo, começar uma temporada, ó, falando inglês aqui, desculpa aqui, ó, temporada de alta, que, cara, sensacional. E a gente consegue ver que ele não falha praticamente, né? Desde, vamos lá, 2020, quando ele fica acima da região 50, ele se mantém. Quando ele fica abaixo, ele se mantém, ele não faz nenhum fake out, ele não faz nenhuma armadilha, né? Ele vem aqui para baixo, opa, voltei. Não, ele se mantém naquela região. A gente está perto realmente de acabar com o período de negatividade do mercado e voltar à ascensão. Mas eu lembro vocês que primeiro quem tem que tomar a frente é o senhor Bitcoin e não as altcoins, tá? E depois você vai ter o seu tempo, depois você vai ter a sua valorização. Então você tem duas opções agora. Primeiro, nunca entrar 100% no mercado, independente do valor que ele tá. Nunca, porque é sempre legal você ter oportunidade para comprar mais, da mesma forma que é interessante você estar exposto no mercado, exposto à volatilidade e aproveitar os movimentos de alta. Então, é uma boa hora para acumular altcoins? Sim, mas sabendo do risco, o mercado cai, vai cair tudo também. Mas temos muitos projetos, vamos fazer um vídeo, então para você acompanhar o próximo vídeo aí, se inscreve nesse canal, que vai sair um vídeo aí de altcoins. Eu tô já fazendo um estudo aqui para ver as maiores oportunidades, eu vou passar isso para você, mas você tem que estar inscrito, pô. Então, ó, não perde o tempo aí, se inscreve nesse canal o quanto antes. Então, olha só, nesse momento a gente vai dar uma olhada aqui no gráfico de 4 horas, pra gente ter uma noção da importância que a gente está tendo exatamente agora, tá? A gente vai ver
simplesmente o seguinte. Aqui no gráfico de 4 horas, eu consigo bater o olho aqui, por mais que esteja feio, isso aqui me chama atenção, que é um ombro, padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, né? Ele faz um okoi aqui, bem feio por sinal, mas que configura assim uma reversão e a gente consegue validar totalmente por essa pernada de baixa, seguida de uma pernada de alta. Ou seja, olhando para isso aqui exatamente agora, ele concluiu o padrão de reversão de ombro, cabeça, ombro e bateu na próxima resistência que nós temos nos 44 mil. Isso leva a crer que, cara, a gente já tentou uma, duas e pela terceira vez estamos tentando romper a região dos 44. E eu ouso falar para vocês que com esse long short ratio, tudo que está acontecendo, essa onda de alta, o otimismo voltando para o mercado, vai ser muito fácil de romper essa região. E aí, cara, a gente vai estar de olho aonde, né? Justamente na próxima resistência. Onde é a próxima resistência? A gente pode ter aqui 52 mil, que são os topos que a gente teve lá atrás e são extremamente importantes. Só que nesse meio do caminho a gente tem que ficar de olho e muito na região dos 48 mil. Então, Douglas, por que a região dos 48 mil aí? Então a gente tem que dar uma olhada no que importa, né? O que importa pra gente é o volume, cara. Se tem volume, temos interesse. Você já deveria saber se você acompanha esse canal. Então, olhando o volume aqui, a gente vai perceber o seguinte. Justamente nessa região que a gente marcou, olha isso aqui, cara. Sem olhar o volume, olha o que a gente marcou. Primeiro de tudo, é essa região aqui dos 44, né? Essa região dos 44, ele já tá pertinho do início desse volume entrando aqui. Não pensa errado, tá? Nos 46. Então, a gente tem aqui o pico desse movimento, desse interesse, desse volume nos 48 mil. Ou seja, quando que esse volume, essa ascensão do volume acaba? 52 mil. Então, cara, acabando 52 mil, a gente vai entrar num topo extremamente fraco, que foi esse que a gente formou aqui, 50 mil, 60 mil, extremamente fraco, volume meio que irrelevante, tá? Mas considerável, que a gente tem. Simplesmente o mais importante agora é essa concentração de volume entre 48 e 52. Para você entender melhor, a gente tem essa região aqui, que é super importante, 48 e 52. Passando ela, a gente vai entrar numa região que tá fácil da gente subir. Só que, olha só como é que o volume é tão interessante. Da mesma forma que a gente está vendo um volume considerável demais aqui nos 48, a gente tem nos 30, 40 e foi justamente onde o preço se segurou. Então, cara, olha só a importância do volume, do posicionamento que você tem que ter acerca do interesse dos grandões. Se você tem muito volume, muita gente comprou. Quem comprou foram os grandões, os caras que têm muita grana, ou foi a gente? Então, com certeza tem mão grande aí. Então, o que você pensa? Eles devem proteger o seu interesse nesse meio aqui. E, cara, a gente vem falando isso aqui, ó, faz muito tempo que onde tem volume tem interesse e onde tem interesse os grandões não deixam passar o preço, tá? Eles protegem com todas as forças, com todo o dinheiro, na verdade, os caras têm a rodo para proteger aquela região. Não é à toa que a gente viu simplesmente os mineradores estão vendendo suas posições, porque o interesse de todo mundo que está rodando é vender aqui em cima, cara. É vender lá em cima e não vender embaixo. Então você ficar acumulando aqui para vender mais não faz sentido. Então, depois de movimentos repetitivos de acumulação, em que o preço fica acumulando, a gente precisa esperar o quê? Uma alta, cara. Para que a gente precisa de uma alta? Para a gente simplesmente concluir esse processo de distribuição. O que é distribuição? Cara, o mercado ele fica vários tempos em lateralidade e depois ele dá uma porradona para cima. Dando uma porradona para cima, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma distribuição. Ele vai ficar de lado, ou seja, esse povo que comprou, ele vai vender aqui. Porque ele quer grana, pô, ele vai realizar lucro. Então, eu quero que você lembre disso que eu acabei de explicar. E a gente vai dar uma olhada aqui no gráfico semanal para você entender essa beleza, porque como a gente conversou, né? O mercado ele acumula para ele distribuir depois. Então, uma interpretação que a gente pode ter é justamente esse período desde 2021, início de 2021, em lateralidade, ou seja, era de se esperar que o preço subisse depois desse momento, seja lá seus 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil dólares, para ele iniciar um processo de distribuição e aí sim a gente teria uma queda e nessa queda a gente buscaria um suporte, quem sabe nos 60 mil, quem sabe nos 70 mil, para a gente iniciar um processo de acumulação novamente, para a gente ter outra pernada para cima e aí sim a gente ter um processo de distribuição e é assim que o mercado funciona. Bem-vindo
ao game dos grandões. Então, é isso que a gente quer, é isso que provavelmente vai acontecer no futuro. Por que que você tá falando isso? Porque a tecnologia é foda, cara. Ponto final. Criptomoeda veio para chegar, veio para ficar, na verdade, veio para chegar é tenso, né? Então, veio para ficar, veio para mudar a nossa vida financeira para melhor, porque a gente está investindo, cara. É uma tecnologia totalmente inovadora, uma tecnologia sinistra, e a gente está iniciando em um mercado que é minúsculo, cara. Tem um potencial gigantesco. E quem vai ganhar é quem vai ficar e aguentar esse game até a gente chegar lá em cima, né? Esse é o nosso objetivo e para isso a gente tem que jogar inteligente. Para isso, se inscreve nesse canal, pra gente aprender e pegar essa mentalidade de gente grande. Tamo junto, forte abraço, é nóis.